No Brasil, desde que houve a reforma constitucional para admitir a reeleição, isso foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, os presidentes quase sempre conseguiram se reeleger. Até a Dilma conseguiu se reeleger. Porque, na verdade, você consegue usar o dinheiro público para comprar votos. Então, nesse momento agora, vocês devem ter percebido que a única preocupação do presidente Lula, desde que ele tomou posse, é ser reeleito. Então ele fica o tempo todo prestando atenção nos índices dele de popularidade e então buscando medidas que aumentem a popularidade dele. E com isso ele esquece totalmente, como aliás sempre esqueceu, de medidas de longo prazo voltadas ao desenvolvimento do país. Imagina, ele está sendo presidente pela terceira vez e eu não consigo visualizar nenhum projeto dele de longo prazo voltado a aquilo que o Brasil precisa ser daqui a 10 anos em termos de desenvolvimento econômico, em termos de como o Brasil vai se reindustrializar ou como o Brasil vai, enfim, aumentar o valor agregado daquilo que a gente produz, daquilo que a gente oferece como serviço, né? O Brasil, ele de vez em quando ele cresce, mas a gente sente que ele cresce muito mais pelo valor do brasileiro do que realmente por medidas governamentais. E aí, nesse momento, né, o governo está preocupado com, por exemplo, o Pé de Meia, né, o programa Pé de Meia, que o Tribunal de Contas da União já alertou que estaria, enfim, descumprindo o orçamento, né? Agora há boatos aí de outras medidas eleitoreiras voltadas a gás para todos e coisas do gênero. E, enfim, são medidas que assim passam a impressão de que o dinheiro do brasileiro cresce em árvores, porque, claro, não existe lanche grátis. Então, se nós vamos oferecer uma poupança para os estudantes secundaristas, se eles vão ganhar um prêmio ao se formarem, é claro que esse dinheiro vai vir de algum lugar, né? Mas de um país que já está falido, de um país que está com as contas quebradas. Embora a gente tenha tido aumento de arrecadação. Então, houve aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação não significa necessariamente aumento de riqueza. Existe uma tributação mais eficiente, provavelmente. E ainda assim, nós tivemos déficit, né? Nós tivemos as contas furadas em 2024 e em 2025 não deve ser diferente, apesar de todas as maquiagens que se faz. Então, a preocupação que se tem é do que realmente esse país vai viver daqui a alguns anos, né, com tantas medidas eleitoreiras para compra de votos, e quanto tempo a gente vai conseguir manter isso daí, né? Porque é mais ou menos a história do que aconteceu com a Venezuela. Então a Venezuela lá, a gasolina, ela custa 14 centavos, uma coisa dessa, né? E o país está quebrado, né? Então tem vários benefícios sociais lá, e o país está quebrado e sem chances de se desenvolver. Então nós caminhamos mais ou menos para isso. E aí o que eu queria realmente era fazer vocês refletirem sobre essa relação entre o nosso sistema constitucional com a reeleição, mas que deixa uma brecha muito grande, né, para a destruição das contas públicas, de modo a financiar medidas que são eleitoreiras, medidas mal planejadas, que a gente não sabe exatamente quais são as consequências. Então, obviamente, por exemplo, vai haver uma mudança de comportamento das famílias se as crianças das escolas públicas elas ganham então uma poupança. Então é muito provável que crianças de algumas famílias saiam das escolas particulares e migrem para as escolas públicas atrás dessa poupança. Será que a gente tem escola suficiente para isso? Será que a educação que elas vão ter nessas escolas vai ser melhor do que a educação que elas tinham na escola anterior? Então, são coisas assim que a gente não vê nenhum tipo de estudo, né? Não estou julgando, pré-julgando, mas eu não vejo o estudo, eu não vejo a previsão, eu não vejo assim nenhum raciocínio
no sentido de o que tais medidas geram, em termos também de comportamento da sociedade. Enfim, essa reflexão com um pouquinho de desabafo, e um bom sábado para vocês.